E aí galera, tudo bem? Aqui é o João do Mind 21 e nós vamos começar agora a Missão São Paulo. Os próximos 3 dias vão ser de visitas em algumas empresas em São Paulo e eu vou convidar vocês para acompanhar a gente nessa dinâmica. Galera, a primeira empresa que a gente vai visitar hoje na nossa missão em São Paulo é a Dinastia Aceleradora, uma empresa da Carol Pfeiffer, onde ficam todas as empresas que ela acelera, principalmente aquelas que ela busca, que ela capta lá no Shark Tank. Então vocês vão conhecer um pouquinho agora de toda a estrutura e de todo o espaço que ela montou aqui no centro de São Paulo para atender e centralizar todas essas operações. E a gente deixou ela rodando sozinha. 4 meses depois ela me convidou para fazer parte da equipe aqui interna e eu fui escalando. Eu sou o diretor do Shark Tank School e o head de educação aqui. Todas não, mas a maioria das empresas que rodam aqui, elas são do Shark Tank. A gente fez aqui o nosso Pitch Elevator, ó. Que massa. É um tanque de tubarão. E tem uma empresa que chama Filma Eu. Então você entra aí, você faz o pitch e aperta no botão laranja e depois você descarrega o seu vídeo no celular. E aqui são 250 vagas. A gente usa como family friends mesmo. Então a gente aluga, mas aluga só para pessoas que fazem sentido estar com a gente aqui. Então a gente tem aqui orientar e apoiar empreendedores e empresários sempre. Por quê? Porque é o nosso princípio, a gente já passou muita coisa, a gente quer entregar isso, mas também porque o outro precisa e está procurando uma referência. Então seria muito mesquino e de mau gosto ele vir me procurar e eu dar qualquer coisa, oferecer o mínimo. Então assim, esse encontro entre o porquê dele e o nosso porquê é sempre importante. Através de um propósito. O nosso fundador é o Estevam Sartorelli. Ele e Guilherme Leal, que é o dono da Natura, né, começaram a entender ali um pouquinho do cacau, né, do processo, do plantio no sul da Bahia, que é uma das maiores produtoras de cacau do Brasil, né, e uma das maiores do mundo também. Então eles entenderam ali, pô, a gente precisa melhorar essa cadeia de o que nós podemos fazer para trazer um pouco de renda digna para essas famílias, né? Onde tem uma mina de ouro aqui, que é o cacau, mal explorado, mal pago. Veio essa ideia de Dengo, justamente porque Dengo é afeto. É como a gente traz o chocolate, né, na versão desde o plantio, desde o grão, né, o cuidado do grão, à barra, né, que é o bean to bar. Aqui é a amêndoa do cacau pura. Esse é um chocolate padrão do mercado, né, dessas marcas um pouco mais, com valor mais baixo, que não tem uma experiência tão agregada ali. Quantidade de açúcar refinado, na Dengo nós utilizamos o açúcar orgânico, leite, pó de cacau, que é o que vicia, né, a gordura original mais o pó de cacau e os conservantes, e aqui o chocolate da Dengo. Nibs de cacau, que é aquela amêndoa que vocês experimentaram, aquele já está triturado, é a amêndoa triturada, o açúcar orgânico que nós utilizamos nas nossas receitas, e o leite. E aí galera, tudo certo? Primeiro dia concluído. Ontem a gente conheceu 2 empresas, fizemos algumas visitas técnicas e hoje eu vou contar para vocês, eu vou mostrar para vocês agora aonde é que a gente está e o que a gente vai visitar. Curte só. Bora com a gente? Aqui na nossa recepção, o que a gente gosta de mostrar para as pessoas que vêm e que é muito forte na nossa cultura é esse painel que a gente colocou aqui com o código, com as linhas de código do pagamento online quando foi construído. É um código que a gente tem muito orgulho, que trouxe uma escala aí para o iFood quando a gente conseguiu não depender mais do dinheiro, do troco e trazer essa segurança para as pessoas de fazer o pagamento por dentro do aplicativo. Uma outra grande guinada que a gente teve foi a inclusão da logística em 2018, que é a gente ter os nossos próprios entregadores para facilitar a vida de quem queria vender comida, vender coisas no app, mas não tinha como contratar, gerenciar entregadores, motoboy. Que o iFood ele já deixou de ser
só um aplicativo de delivery de comida. A gente até teve uma campanha muito forte ali no BBB, no Carnaval, de não é só comida, né? O pessoal até achou que ia mudar o nome iFood para outra coisa, mas não vai mudar. Mas a gente quer ficar forte e as pessoas entenderem que não é só comida, são conexões mesmo de quem quer vender com quem quer comprar e quem precisa entregar para também ter sua fonte de renda. Fala galera, a gente vai agora para a segunda visita do dia. A gente vai visitar a Mega Store da Cacau Show. Ontem a gente visitou a Dengo e hoje a gente vai visitar a Cacau Show. A gente vai entender um pouquinho sobre a diferença de narrativa entre esses dois negócios. Vamos junto! Estão vendo esses guarda-chuvas aqui? O lugar que a gente vai, ele tá simbolizando o que tá aqui dentro. A coloração. Vou fazer uma pergunta pra vocês, bem legal. O que você acha que é a cor do guarda-chuva? O que simboliza a cor do guarda-chuva? Olha aqui. Tá, e por que um guarda-chuva? Com a proteção do sol e da chuva. O cacau, até uma certa idade, ele precisa ficar 8 anos na sombra. E o guarda-chuva faz o quê? Sombra. Tá simbolizando a sombra do cacau. Essa aqui é a única fábrica que tem todo esse preparo do grão até a barrinha de chocolate. Lá na fábrica, como a demanda é muito maior, até você fazer todo esse preparo aqui, vai levar muito tempo. E tempo é? Dinheiro. Até você fazer isso lá, meu Deus do céu, você perdeu milhões assim, ó, piscando. Aqui não. Aqui a gente seleciona a amêndoa de cacau. Como que a gente faz essa extração? Colhe o fruto, pum, aí coloca ele na mão, tum, aí tira a polpa, deixa ela fermentando. Quando essa polpa tá fermentando, ela solta um teor alcoólico, é natural do fruto. Quando ela tá podrificando. Vocês conhecem a marula? O animal deixa a fruta cair, ele vai lá e come e fica como? Loucão, chapadão, a mesma coisa com a polpa do cacau. E o pessoal extrai o licor de cacau, coloca no bombom, sobra a semente é trazida só para essa fábrica. Aí o pessoal coloca bem naquela esteirinha, bem lá no começo, vocês estão vendo que é uma linha de produção, começo, meio e o fim. Ali é o começo, a gente vai pegar, vai torrar essa semente no globo para fazer a torra. Depois da torra, ele vai ficar muito fácil para sair a casquinha, porque a gente tem que utilizar o que está dentro, que é chamado de nibs de cacau. Quem aqui já ouviu falar de nibs de cacau? Você já ouviu falar? Então, o nibs de cacau que fica dentro da casca. Foi o começo dessa praga lá na Bahia, em Ilhéus, chamada vassoura de bruxa. Quem aqui já ouviu falar dessa praga vassoura de bruxa? O começo dessa praga foi na década de 80. E para você eliminar ela, irmão, você tem que queimar o pé e plantar em outro lugar. Não tem como. E para não ter para ele não pegar essa contaminação, que ele queria fazer chocolate naquela época, o sonho dele, ele teve que fazer uma importação. Então ele pegou um cacau por fora e quando esse cacau chegou no Brasil, irmão, ele fez o seu chocolate no fundo de uma garagem, no fogãozinho, sem ajuda de ninguém. Torrou essa semente, secou, deixou secando ao sol durante 7 dias para deixar bem sequinho isso aqui, para não nascer mais, para não germinar. Tem que deixar bem seco. Aí depois o pessoal torrou e virou o chocolate que a gente conhece hoje. Então tudo que a gente torra vira grão. E isso aqui é um grão de cacau, já torrado, que nem café. Não tem um grão de café, você torra a semente de café, vira grão, mesma coisa. Fala galera, a gente vai para a nossa última visita da nossa missão em São Paulo. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho agora sobre o Primo Rico. Vem comigo, vamos conhecer um pouquinho. Mas esse aqui é um dashboard escancarado que a gente deixa aqui, que é a nossa estrela guia, né? Então aquele indicador, o primeiro indicador à esquerda ali, que é AUM total, o Grupo Primo sai, então, eu vou contar para vocês, mas ele nasce no aspecto educacional, mas o nosso grande futuro está na gestão patrimonial. Então hoje a gente está com 13 bilhões sobre investimentos. Isso aqui está quebrado em 2 unidades, né? A Portfel, a nossa consultoria de investimentos, vou falar sobre isso, é onde tem o maior crescimento. Aqui é o pace de crescimento de grão em Portfel, então a linha azul é Portfel. Vocês veem que é aquele gráfico bonito de ver, né? É um growth mês contra mês que vem ganhando, conforme a gente vai crescendo a base. E a grão, ela segue mais estável, ali está com 1,58 bi. A grão é a nossa gestora. Então a captação de gestor é sempre mais difícil, vou falar bastante sobre isso para vocês. O maior volume de clientes está na grão, eu vou explicar por quê. E Portfel é o contrário. Então o foco é previdência, a grão ela é mais o mar aberto, assim, a pessoa que não tem 100 mil reais de patrimônio para investir,
a gente recomenda os fundos de investimentos da Grama. Então é muita gente menor, né? E na Portfel a gente pega clientes com patrimônio acima de 100 mil reais. Então aqui é nosso norte, assim, a gente deve fechar o ano com 18 bi. Se não tem correlação com a visão de ser o maior ecossistema de educação financeira e consultoria financeira no Brasil, out, sabe? Então, cara, é muito isso. Você vê o tempo inteiro no Grupo Primo as pessoas resgatando valores. Estamos numa discussão, numa reunião. Pô, isso aqui está muito ineficiente, cara. Eficiência é o nosso valor. A gente está 3 horas discutindo esse negócio, a gente não chega numa tomada de decisão. O Grupo Primo não é assim, a gente está se comportando de forma ineficiente. Como que a gente resolve isso agora? Você vê analista júnior entrando e dando uma dessa. Você fala, porra. O que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, de certo modo, é minha essência. Eu gosto de fazer isso, mas eu tenho uma preocupação legítima que vocês saiam daqui minimamente transformados com algum insight. É parte da nossa missão. Senão, por que eu vou estar gastando minha energia aqui? Sugestão para esse jovem de 20 anos é: tudo bem tu querer começar numa carreira empreendedora, é lindo, é maravilhoso, porque, cara, você é totalmente diferenciado, mas de alguma forma acelere o seu desenvolvimento de visão sistêmica. Aqui ficam os consultores da Portfel. Essas 2 baias finais aqui é a galera do Brasil inteiro que trabalha na rede, que eles buscam esse sítio e vem para cá. Como a gente montou um escritório da Portfel aqui em São Paulo no começo do ano, deu uma esvaziada aqui. Boa parte da galera lá, se for lá agora, os caras estão até 10 horas da noite. Então aqui virou, depende do dia tá lotado, depende do dia não tá lotado, porque ficou mais a rede externa utilizando aqui. Os nossos consultores internos mesmo estão quase todos na JK, aí tá lotadão lá. Então é um mix, você tem produção, publicidade, podcasts e audiovisual, equipes do Kaique, do Lucão e da Ítala, tá? Aqui é o estúdio do YouTube, entra uns 3 se quiserem, senão vai ficar muita gente. Essa porta aqui, ela fecha, vira Escola de Negócios. Se a gente põe aquele tapume azul, vira os economistas, então na câmera eles conseguem regular para não aparecer Primocasts. E se a gente fecha essa madeira aqui, ó, a gente tira essas prateleiras, né? E fecha essa madeira, vira os sócios. E galera, agora no 3º e último dia, a gente veio aqui conhecer a Link School of Business, que fica no centro de São Paulo, uma escola focada em negócios. Vem comigo e vamos conhecer um pouquinho dessa estrutura. Então aqui é o ambiente de uma faculdade padrão, 4 anos, pelo MEC, então você entra, tem um diploma de administração, né? Mas com a graduação e um MBA. Então nasceu como uma graduação em 2020, na pandemia, uma ideia de criar uma escola de empreendedorismo, trazendo aí não mais a visão de você formar querendo virar um executivo e trabalhar para alguém, mas sim a possibilidade de você aprender a virar um empreendedor. E a gente tem hoje mais ou menos 800 alunos de graduação. E a gente também tem o MBA, então a 11ª turma de graduação começou essa semana, então vocês estão vendo o campus bem decorado aqui, essa cenografia, ela tem uma temática de portas, que portas você abriu para outras pessoas e por aí vai. Então, um pouco essa temática de portas que se abrem e que se fecham na jornada. Você perguntou sobre outros programas, né? A gente ampliou, fez alguns testes de outros programas, mas a gente tomou uma decisão de focar 100% das energias em graduação e MBA. Então, cursos mais de curta duração e etc. acabam desviando um pouco a atenção. Então, a gente quer colocar toda a energia para fazer os alunos de graduação e MBA terem sucesso. Em 3 andares assim, a gente vai caminhar aqui até porque tem algumas coisas diferentes, mas a estrutura é basicamente a mesma. A gente tem salas de aula padrão, né, carteira e tal. Nas pontas um pouco mais um espaço de laboratório com mesas que a gente trabalha ali com os alunos em grupo e um
um anfiteatro estilo Harvard ali das aulas, a gente passa ali para ver. Como é que funciona o currículo aqui? A gente tem metade do primeiro ao quinto semestre são matérias obrigatórias, do sexto ao oitavo eletivas, aí eles escolhem então. Todas as matérias têm alguma correlação com o empreendedorismo, com ajudar esse aluno a ter essa mentalidade empreendedora e depois ter as habilidades necessárias para conseguir empreender. Então, do primeiro ao quinto semestre, metade do semestre, um pouco mais, é aula teórica, prática, etc., mas no modelo aula. E na parte final é um modelo prático, um desafio, onde eles se juntam em grupos para resolver algum problema. E o nosso desafio é fazer com que o pai conheça a gente e confie na gente. Porque o pai fala, pô, legal, tal, mas, pô, empreendedorismo? Como assim, né? 12 mil reais? Como assim que eu vou fazer? Vai fazer medicina, vai estudar, etc. Então a gente está num trabalho agora, lógico, de continuar fazendo que esses alunos sonhem estudar aqui, nessa nova metodologia, mas que o pai também confie que isso é um investimento que vai ter ROI, né? A Link é um case nacional da Dahua, que é uma empresa chinesa de tecnologia, tem câmeras, tem telas, etc. Então essa é uma tela inteligente, ela tem várias funcionalidades, o professor vira uma lousa, né? Ele pode escrever. Foi uma das primeiras empresas a realmente construir vários testes aí com eles, então a chamada hoje ela era por câmeras. Então imagina aquela câmera ali, ela tem uma identificação facial.